Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhaço Terapia Integrada. Eu estava com saudade de vir aqui gravar para vocês. Cenário novo, muita mudança nesses últimos 3 meses. Estamos aqui em novembro de 2025, mas eu quero trazer percepções não tão novas, mas para ampliar aí a sua consciência junto comigo. E se esse canal é interessante para você, os vídeos aqui trazem conhecimento para transformar a sua vida, lembra de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever para que outras pessoas também desfrutem dessas nossas conversas. E sim, faremos aquela miscelânea, aquela epifania de Aline, ok? Eu quero falar de uma coisa que está ecoando aqui na minha cabeça. Na verdade, são duas frases que eu ouço ao longo da minha jornada terapêutica, tanto pessoal quanto também a parte onde eu estudo para cuidar das pessoas. Uma delas é: você só continua vivendo aquilo que você permite, ou melhor, só vai continuar na sua vida aquilo que você permitir. E a outra é que a vida não é sobre o que aconteceu com você, mas é sobre o que você faz com o que aconteceu ou acontece com você. Engraçado que as duas, de maneiras de dizer diferentes, elas se encaixam perfeitamente, ou elas são ali praticamente o espelho uma da outra. E é muito difícil a gente ouvir isso, perceber isso, sentir isso, quando a nossa vida está no piloto automático, quando a nossa vida está uma confusão imensa em todas as áreas ou em parte da nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes aquele vício emocional que nós temos, porque ainda não temos autoconhecimento suficiente ou ainda não estamos preparados para fazer um movimento diferente, acaba sufocando isso. E é curioso porque eu vou falar bem honestamente para vocês, ouvir isso já me doeu também. Eu já sentei nessa cadeira onde eu não via solução, onde eu não via oportunidade, onde tudo era insatisfação, uma ingratidão e até mesmo ali uma dor, um sofrimento imenso. E é verdade, o nosso corpo, ele começa a transformar isso o tempo todo em química. E por isso que nós podemos falar, como eu falei aqui, que se torna um vício emocional. Então a pessoa, ela não está às vezes viciada só em fugir da realidade através de comprar demais, comer demais, ficar nas redes sociais demais, fazer coisas em que ela fique presa a determinadas distrações, mas acaba sendo algo que é esse vício de não querer sair. Putz, Aline, você vai falar isso? De não querer sair? Sim. Porque se existe uma coisa, gente, que é muito séria, é a questão de que nós não vamos ter vontade de fazer coisas para melhorar. É a realidade. Por quê? Porque quimicamente o nosso corpo ele está entendendo que tudo ao nosso redor é uma ameaça. E quando eu falo uma ameaça, não é simplesmente algo que é só um perigo. O nosso corpo ele se comporta numa qualificação para a vida. Então, tudo que é uma ameaça para o corpo significa que tem a ver com uma ameaça à sua vida e à vida dos seus, ou seja, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, daqueles que são próximos a você e que você ama. Então, este é o movimento que acontece aí dentro. E aí, o que vai? A pessoa fala assim: ah, mas não quer mudar. A pessoa fala: não consigo. A palavra não consigo, dentro do que nós estudamos e olhamos, é eu não quero, porque eu não consigo é um ponto de vista infantilizado sobre as coisas. Porque um adulto consciente, uma pessoa que é adulta, ela entende, primeiro, que ela precisa fazer o que precisa ser feito e que a força dela não está na vontade. Porque, gente, vontade, vamos combinar. A gente tem mesmo é de pegar paninho, chupetinha e ficar realmente ali na frente da TV ou fazendo qualquer outra coisa, ao invés de realmente executar aquilo que é necessário. Eu falei que eram epifanias. Bora lá, então, vamos lá, surfa nessa onda comigo. Entendem o ponto? Você consegue captar a questão? Sim, eu sempre vou reforçar para vocês.
Existe trauma? Sim. Existe ferida emocional? Sim. E às vezes essa ferida, pega lá um machucado de verdade, vai lá. Olha para um machucado que você já fez, ou seu filho caiu na sua frente, você viu lá, ralou, cortou. Tá, existe uma ferida ali. Aquela ferida, você pode ir ali, fazer o quê? Uma asepsia, fazer um curativo e acompanhar a cicatrização dela. As nossas feridas emocionais são como exatamente essas, literais. Mas muitas vezes você está cheio delas, bem-vindo ao mundo do adulto, bem-vindo ao mundo real, mas você está vendo ali que está cheio de pus, mas você não tem ali coragem e nem direção, autoconhecimento, é claro, para ir lá e começar a fazer esse trabalho com respeito e com segurança, porque muitas vezes você acabou se virando sozinho ou sozinha e mais uma vez ali só tampou com curativo e não cuidou, não fez o processo. Tem hora que eu digo que às vezes a tua ferida ela tá tão purulenta, ela tá tão inflamada que nós vamos ter que fazer um procedimento que é o debridar. Gente, é ir lá raspar aquilo. Para quê? Para que possa de fato ser limpo, para que possa abrir espaço, para que possa receber a ajuda curativa. Então, é babadeira, é babadeira. A vida é um caminho de mão única. Então, o que que acontece diante disso? Por isso que não é o que aconteceu ou o que acontece com você, é como você age, não é nem o reage, porque o reagir, quando nós reagimos às situações, sabe quem que está reagindo? O seu sistema de luta, fuga e congelamento. O teu sistema de sobrevivência, que qualificou o seu desafio, o seu problema como uma ameaça para a sua vida e aos seus. Estou repetindo? Sim. Por quê? Porque a gente precisa remodelar esse sistema nervoso. Precisa cuidar dele para que você só use, de fato, quando tiver uma ameaça real e não a virtual. E a virtual são as mensagens que você, às vezes, precisa responder e não responde, é o limite que você tem que colocar nas suas relações, é o não que você tem que falar porque você continua agradando os outros, é o basta que você tem que dar em relação a determinadas situações aí. E você sabe quais são. Ainda que você tenha amigos que falem para você alguma coisa, no fundo, bem lá no fundo, você sabe o que você precisa fazer e o que você realmente quer. Só que tudo vai te sufocando. Aquela ferida fica ali só com aquele curativo, como eu mencionei, que na verdade não está tendo função nenhuma. E hoje, praticamente, aqui, a epifania toda é para lembrar você que às vezes a gente tem que ir lá e tirar o band-aid mesmo e olhar realmente para isso. Agora, o que você permite é o que vai continuar. Sim, dentro disso tudo, aquilo que você ensinou para o teu corpo lá atrás a tolerar é o que continua. Então, você se coloca em situações, não são os outros. Mas é muito mais fácil terceirizar, culpar o mundo, a situação, Deus, o que você quiser, menos olhar e realmente falar: peraí, existe responsabilidade naquilo que eu escolhi. E diante disso, eu posso escolher de novo? Com certeza. Só que sempre lembre, cada escolha tem uma renúncia e cada escolha tem a sua responsabilidade junto com a sua consequência. Se ela vai ser boa ou não, vai depender, é claro, do ponto de vista que você tem sobre elas. Porque a vida, gente, não é sobre o outro, é sobre como eu aprendi a enxergar a realidade. Eu lembro de novo aqui uma frase, eu já falei ela em algum outro vídeo, que foi a minha terapeuta que falou, e eu amei essa frase. Na verdade, ela vem baseada nos estudos do Freud, que diz assim: tudo são ilusões e projeções. Então, aquilo que eu estou vendo, eu estou projetando com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Então, aquilo que eu vou colher vai vir exatamente disso. Mas eu sei que você já sabe disso tudo e, na verdade, você já não aguenta mais a vida como ela realmente está agora. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui para mim no método 100, esgotadas, insatisfeitas, cansadas,
E num vício emocional, para não lidar com a sensação de rejeição, de abandono, de humilhação, de injustiça e de traição. Bem-vindos ao mundo real. Todos nós temos essas feridas que eu acabei de mencionar. E sim, elas pulam de acordo com aquilo que você está vivendo. Mas também a inteligência emocional, que é um caminho aqui, inclusive, de direção dentro do método, é você olhar para isso tudo, integrar as suas dores, essas feridas, vamos lá, organizar, fazer aquela asepsia, limpar, deixar tudo muito interessante para que possa realmente cicatrizar. Você não precisa, você não merece, você não é a sua circunstância ou a situação desafiadora que você está vivendo. Quando a gente olha pessoas que superaram situações extremas, situações difíceis, normalmente, talvez aí você pense, puxa, mas por que não eu? Por que para mim não funciona? Por que para mim não dá certo? Porque, reforço, a sua química está viciada no desconforto, da reclamação e do ponto aí de não sair do lugar. E aí eu vou ligar com outro vídeo que eu já fiz aqui, que a gente só consegue também fazer mudança quando a gente vai experimentar coisas novas. Então, colocar o corpo para conhecer pessoas novas que são aquelas que estão no lugar onde nós gostaríamos de estar, emocionalmente, espiritualmente, amorosamente, financeiramente, é você colocar o seu corpo à prova, porque o trauma, a ferida está no corpo. Então, para eu poder começar a remodelar o sistema nervoso, eu preciso vivenciar experiências novas. Mas é muito difícil quando você está em meio ao caos, e olhar para isso, enxergar isso. Mas faça mesmo sem vontade. Eu me lembro bem de um exemplo de um professor querido, assim, que ele fala o seguinte: vamos pensar na academia. Ah, eu tenho vontade de ir na academia? Não, você não tem vontade de ir na academia. Vontade dá e passa, igual a mãe falava. É verdade. O que acontece? Não, eu não vou na academia. Qual é a vontade natural do seu corpo? Descanso, preservar a energia para aquilo que é importante, preservar a vida. Então, para você ir lá se esforçar, trazer o teu corpo para um outro nível, você vai precisar sim passar a força de vontade. Gente, não tem o que fazer. Ser adulto é autorresponsabilidade, autoconsciência, autoanálise, autoconhecimento. Você pode continuar vivendo do jeito que você está aí. Tá tudo bem, é uma escolha também. É aquela história. Escolher, né? Não ter uma escolha também é uma escolha. E tá tudo certo. Se para você tá tudo bem de verdade. Tá tudo bem de verdade. Mas aí você entra num ritmo e não reclama, não. A vida morna, né? A vida morna, a vida morna. Eu tô com esse texto de novo na minha cabeça. Uma porque eu assisti esses dias num programa espiritual que reforçou essa informação de nós sermos zelosos na nossa vida, e esse zelo é você também ter uma medida de entusiasmo, de você ter tesão pela vida, e também você dentro de uma apatia, que é uma falta de interesse total por si e pelas pessoas. E eu sempre ressalto, às vezes a apatia, ela está muito conectada, assim, com todas essas dores, com essas feridas. Não é simplesmente porque a pessoa se tornou assim. Aconteceram situações e moldes físicos. Sim, pensamento, sentimento e ação geram resultado. Então, se você não está tendo resultado na sua vida do jeito que você quer, escolha um lado. Ou você vai ser frio, fria, ou você vai ser quente. E aí, você sendo quente, você tem zelo. Zelo pelas suas relações, zelo pelo seu trabalho, mesmo que ainda não seja aquele que você queira ou goste. Zelo pela sua família, zelo por tudo o que você fizer. Gente, esse foi o papo de hoje. O recado está dado. Eu espero, do fundo do meu coração, que em algum momento, uma frase sequer tenha conectado com você, para que você possa. A minha ideia aqui é incentivar, inspirar, motivar você a acordar, despertar, sair dessa mornidão. Gente, coisa morna. Vai tomar um chá morno? Que coisa ruim. Né? Vai tomar chá frio? Também não vai rolar café, né? Café frio. Gente, ninguém é intragável.
Agora o quente. Toma um chá quente gostoso. Toma um café quente. Olha só como muda. Muda até o semblante, muda a percepção, muda o gosto, muda tudo. Então vamos lá, vamos despertar, vamos acordar, vamos decidir. Vamos lá? Este é o movimento. Precisa de direção? Precisa de ajuda? Entre em contato comigo para que eu possa colocar ali como funciona o método 100, para que você saia dessa situação efetivamente. Parou. Então, permite até a página 2 esse estado de inércia, esse estado de apatia. E lembra, aquilo que aconteceu com você não é você. Vai ser uma parte da sua história, mas não te define. Até o nosso próximo vídeo.